Bem, então na última aula a gente iniciou a parte de extinção do contrato. Vimos que a ideia é que o contrato se extinga de forma normal, pelo devido cumprimento pelas partes. E aí vimos que, fora dessa hipótese de cumprimento normal, nós temos algumas situações que também vão acabar contribuindo para a extinção desse contrato. E a gente pode dividir essas causas de acordo com o momento em que elas surgem. E aí nós teríamos causas que são anteriores à própria formação do contrato, causas que são simultâneas à própria formação do contrato e causas que vão surgir posteriormente à formação do contrato. Já vimos aquelas causas anteriores. Vamos ver agora quais são os fatos que surgem no mesmo momento em que o contrato nasce. Fatos estes que irão resultar na extinção desse contrato. A primeira é a cláusula resolutiva. Cláusula resolutiva é uma cláusula no contrato que irá autorizar qualquer uma das partes a extinguir o contrato quando houver o inadimplemento da outra. Então vem um contrato básico, a qualificação das partes, cláusula primeira, o objeto, preço, qualquer coisa. E vem uma cláusula depois dizendo: caso a parte não cumpra a sua obrigação, o outro poderá resolver este contrato. Pronto. Bastou a presença expressa desta cláusula para que, diante do inadimplemento de A, B esteja devidamente autorizado a rescindir esse contrato. Normalmente, empresa de cartão de crédito faz isso, né? Se você atrasa ou não paga, ela vai lá e encerra. Plano de saúde, Sky. Normalmente essas de prestação de serviço continuado, diante do atraso reiterado ou do inadimplemento, elas dão o contrato resolvido, né? Você só recebe lá a cartinha. Diante do inadimplemento superior a X dias, a empresa, diante da autorização contratual, resolveu rescindir o contrato com Vossa Senhoria. Claro que serviço essencial não há extinção do contrato, há apenas suspensão. Né? Se o cara deixar de pagar a luz, não vai acabar o contrato, mas vai suspender a prestação de serviço desde que haja o aviso prévio. E se não tiver essa cláusula? Digamos que a gente fez um contrato de compra e venda, ou um contrato ou qualquer outro, mas sem esta cláusula, e o sujeito A não está cumprindo a sua parte. Será que o outro pode também resolver esse contrato? Sem a presença desta cláusula, quando ocorrer a mesma situação em que uma das partes não cumpra, será que o outro pode considerar extinto esse contrato? Pode também. Ora, se com a cláusula ou sem a cláusula, ele sempre vai poder rescindir o contrato diante do descumprimento da outra parte, qual é então o objetivo, qual a finalidade, o porquê de se colocar essa cláusula? Para quê? Não colocando eu vou ter o mesmo direito, por que então eu vou perder tempo colocando essa cláusula? Por uma razão bem simples. Caso a cláusula apareça expressamente, não será necessária interpelação judicial. Isso quer dizer que, havendo a cláusula expressamente no contrato, você pode dar por desfeito esse contrato sem necessidade de atuação do Poder Judiciário. Sem a presença desta cláusula, o contrato só será resolvido se você ajuizar uma ação cujo objeto seja a rescisão desse contrato. Essa é a grande diferença entre ter e não ter a cláusula. Então, qual é que traz mais garantias para a parte? Ter ou não ter? Ter. Mas não tendo, não significa que retirou o direito de extinguir. Só que impôs um trabalho maior, precisar da atuação do Poder Judiciário. Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que todo e qualquer contrato é como se ele sempre tivesse uma cláusula permitindo a extinção. Ou ela vai aparecer expressamente, ou ela vai estar ali de
forma implícita. Sendo de forma implícita, sem a participação do Poder Judiciário, ela não será possível de se exercer. Então, entre ter e não ter, é melhor ter. Apesar de as duas garantirem o mesmo direito. E outra, se com a presença expressa ela opera de pleno direito, basta que você diga, olha, não tem mais contrato. Precisando do Poder Judiciário, os efeitos da sentença vão ser dali para frente. Então, em regra, se esse processo demorar demais, o contrato só restará extinto mesmo quando vier a decisão judicial. E aí pode ter acontecido muita coisa nesse contrato. Precisa de prévio aviso, professor? A cláusula expressa, apesar de não precisar da participação do Poder Judiciário, você sempre tem que notificar a outra parte. Porque notificando a outra parte, você constitui em mora a outra parte. Então sempre vai ser necessário. Uma outra cláusula que autoriza a extinção é a chamada cláusula de arrependimento ou cláusula de retratação. A parte pode ter formalizado o contrato de compra e venda, mas antes de chegar o momento do dia do seu cumprimento, uma delas resolveu desistir do contrato. Será que poderia ou não poderia? Depende. Para o Código Civil, que parte do pressuposto de que ambos os contratantes estão em mesma posição, em posição de igualdade, não tem a supremacia de um pelo outro, só seria possível que uma das partes desistisse se esta cláusula viesse expressamente prevista em contrato. Ou seja, sem a cláusula de arrependimento, sendo um contrato regido pelo Código Civil, não cabe direito de arrependimento. Então, se eu vendo esse iPad para onde vocês agora por R$100, a gente assinou o contrato, vai vender mesmo? Vou sim, então vamos assinar aqui, R$100. Você me paga daqui a 15 dias, eu entrego 20 dias depois. Se antes disso uma das partes desiste, olha aí, eu não quero mais comprar não, ou eu digo, eu não quero mais vender. Tem que cumprir ou cabe essa retratação? Sem cláusula expressa? Não. Sem cláusula autorizando o arrependimento, vai ter que cumprir. Então, se o cara está com medinho de não cumprir o que combinou, coloca essa cláusula para se garantir. Senão, nem no judiciário não pode. Não. Senão é pacta sunt servanda, né? Assinou, se comprometeu, agora. O simples arrependimento não é motivo para extinguir esse contrato, não. Vocês vão estudar. A retrovenda é uma cláusula especial do contrato de compra e venda. Ela está em desuso hoje em dia, mas é uma cláusula especial prevista no contrato de compra e venda, quando se tratar de compra e venda de bens imóveis, em que, sendo ela prevista expressamente no contrato, dá ao vendedor o direito de, no prazo máximo de 3 anos, recomprar o bem na mão do comprador, sem necessidade de consentimento dele. Quem faz o contrato de compra e venda, eu vou vender minha casa com essa cláusula. Se dentro de 3 anos você. Acaba sendo uma espécie de arrependimento. Mas se dentro de 3 anos você quiser recomprar a casa na minha mão de novo, você basta depositar o preço pago de alguma possível benfeitoria que eu fiz. Pronto. Comprou de volta a casa. Ela está em desuso hoje por quê? Porque me parece que, diante do esclarecimento que a população tem hoje, é uma cláusula que beneficia exclusivamente o vendedor. O comprador que admitir uma cláusula dessa, já fica sem garantia nenhuma, sem segurança nenhuma por 3 anos. A qualquer momento o vendedor pode vir de lá para cá e depositar o dinheiro e levar a casa de volta. Sabendo que esse imobiliário, então. Pois é. Então é muito raro ter utilidade uma cláusula dessa em contrato. Muito raro. É tão raro que provavelmente vocês podem pegar o autor que nem trata dessas cláusulas. Outros simplesmente dizem, são cláusulas em desuso que estão ali previstas no artigo 505 até no C4. Então alguns nem tratam. Dependendo do autor, passa batido mesmo. E para que está lá no código, já que está em desuso? Lembrem-se sempre, apesar do nosso Código Civil ter entrado em vigência em 2003, o projeto dele é da década de 70. De repente, na década de 70 tenha sido algo mais comum, hoje não é.
Até porque a questão da função social, ela acaba sendo um verdadeiro limite até para essa cláusula de retrocesso. Só traz benefícios unicamente para o vendedor. Só vem imóveis. Então, tratando-se de um contrato que esteja regido pelo Código Civil, só é possível se arrepender, desistir do negócio, após formalizado, claro, se houver cláusula expressa nesse sentido. Diferentemente das relações de consumo. A grande marca da relação de consumo não é a igualdade entre os contratantes, e sim a presença de uma parte hipossuficiente. Então, o que define um contrato de relação de consumo é porque uma das partes é muito mais frágil do que a outra. Dá para competir aí com Americanas, a gente, um sujeito qualquer, chega lá, está muito caro, não compra. Discute alguma coisa com a Americana? Nada, né? Totalmente pessoal, né? Essas grandes lojas aí, essas lojas, esqueci o termo que já está. Reina a impessoalidade. Né? A questão do comércio local, da amizade, isso tudo foi para o espaço, praticamente, hoje em dia. Mas, nas relações de consumo, o artigo 49 do CDC. Sim, o arrependimento para ambos. Ela vem estipulada certinho. Aquele que resolver, que quiser desistir do contrato, deverá comunicar a outra parte com antecedência de X dias. Pronto. Lógico que essa cláusula de arrependimento tem que ser antes de começar os cumprimentos, as obrigações das partes. Depois ficar na metade do caminho, não dá. Então, desistir do negócio é desistir antes que se tem isso. Existe, pode ser que sim ou não, mas é comum se ter um contrato formalizado hoje em que as obrigações só começam. Carro mesmo aí, toda hora passa na televisão. Compre hoje, só paga a primeira prestação, 2015, fevereiro, março, abril, maio. Com certeza não deve ser coisa boa não, né? Para deixar assim para... Mas é a primeira, a segunda se paga no mês que vem. Só enrola para a primeira, né? Se fosse toda, só o fevereiro de 2015, aí era bom, né? Cada fevereiro você paga uma, cada fevereiro paga outra. Mas então, normalmente ela vem desse jeito. Mas lá no CDC, o artigo 49 traz possibilidade de se arrepender. Qual é esta possibilidade? Abram aí, artigo 49 do CDC. Rapidinho a leitura, né? Artigo 49. Diz assim, ó. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Qual é a justificativa, o fundamento? O fundamento é que você não está tendo a oportunidade de conhecer em loco, provar o produto. Então, se você olha lá pela internet, tem algumas fotos demonstrativas do produto. Foi lá e entrou no site da Americanas, viu um notebook, todo bonito, não sei o quê, assim de lado, de frente, o cara tirou a foto, botou um videozinho lá, você foi lá e se convenceu e comprou. Chegou o produto, você se arrepende. Dá para se arrepender ou já é? Já comprou, já chegou, não dá mais para fazer nada. Pelo artigo 49, dentro de 7 dias, você está autorizado a se arrepender. Precisa ter justificativa, alguma explicação, algum porquê? Não, simplesmente se arrependeu. Mas e se este mesmo notebook, eu vou ali na Ricardo Alegre, está lá ele no mostruário, gostei, leva para casa. Chegou lá, se arrependeu, doeu a consciência. Pode voltar lá para devolver? Aí não. Então tem que ser o tipo de compra em que o produto esteja fora do local onde se vende o negócio. Então aí nesse caso você tem o direito de se arrepender. Você pode se arrepender porque você achou mais barato? Serviço, tudo bem, eu poderia contratar um serviço pela internet.
CEO da contratação, poderia me arrepender. Liguei aí para uma empresa lá de São Paulo, vim fazer aqui um negócio. Fechou o contrato, fechamos. Dessa contratação, 7 dias depois eu poderia ligar para me arrepender, alegando arrependimento e desistindo. É interessante que hoje, ainda no Brasil, apareceu um sujeito que comprou uma passagem para a mãe aérea e não conseguiu remarcar a passagem, porque ela ia perder o prazo e tal, e dentro dos 7 dias desistiu. A empresa aérea disse que só devolveria o recurso a ele se abatesse algumas taxas. Ou seja, ele ia receber de volta em torno de 60% do valor pago. Nesse aspecto aí, esse direito de arrependimento do consumidor, que é o estudante lá, nessa questão do serviço, não teria que ser. Aí realmente dá para se discutir. O problema é que essa devolução parcial, a cobrança dessas taxas, ela é também contratada logo no início. Então, quando você aceita esse contrato, você está aceitando que caso venha a desistir, e normalmente tem uma contraprestação. Qual é a contraprestação? Um preço mais em conta. Você vê que tem as faixas de preço, né? Se você quiser comprar nessa faixa mais barata, a condição é que, se por acaso se arrepender, não recebe o valor total, recebe o valor parcial. Então, parece que está realmente. Particularmente, eu acho que ainda continua sendo um pouco as prévias do contrato, ela inibe parcialmente essa questão. Com certeza. O direito de arrependimento não é exercido de forma integral. Ele acaba sendo limitado. Mas limitado porque você tinha, em tese, um benefício. Comprar a passagem por um preço mais baixo do que o preço normal. Mas continuou o direito dela de se arrepender. Ela se arrependeu, mas a restituição não foi do valor integral. Para a companhia aérea, a melhor coisa do mundo era desistir, né? Por isso que elas botam essas tarifas planejadas bem mais em conta. Eu mesmo já botei uma. Eu tenho uma passagem marcada aí para vir embora do Rio para cá, dia 11 de janeiro. Já não deve vir dia 11, tem que vir dia 10. Estou enrolando para ligar para lá, porque eu já sei que é uma encheção de saco, como é que vai fazer isso. Porque o problema é que eu comprei. Tem hora que a gente faz umas burrices, né? Eu comprei um primeiro, minha e um filho. Depois comprei de minha esposa e outro. O problema é que quando eu cancelar a minha, vai ficar de meu filho com menor de idade. Aí vai ficar menor de idade desacompanhado, né? Aí eles vão empurrar o valor como se fosse um serviço para acompanhar. Aí aqui que eu digo que tem a passagem da mãe junto, eles lá. Fica rolando. Mas companhia aérea, acho que tem um dinheirão lá, quando o planejamento da gente muda. É muito estratégico também. A companhia aérea, ela essas informações é para 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A linha tem que acontecer. Pouca gente, ela procura encher para poder diminuir o custo da. Eu já perdi dinheiro, eu comprei ida e volta, aí no dia da ida eu não fui, não deu para ir. Aí comprei uma outra ida qualquer. Aí quando eu fui voltar, como eu não fui, eles imaginaram que eu não iria voltar. E cancelaram automaticamente na volta. E eu só soube disso na hora de fazer o check-in. Dia, sei lá, no Rio também, porque meu irmão mora no Rio, eu sempre lá. E só foi em janeiro. Aí eu falei, não, senhor, não estamos se encontrando aqui, seu localizador. Não, eu comprei, de volta. Não está aqui. Falou, qual é o nome do localizador? Chegou lá, daquele, sei lá, desconfiado. O senhor veio que dia? Veio nessa passagem? Não deu para ouvir, não, vim outra. Larguei aí. Falou, não, senhor, como o senhor não veio, a gente imaginou que não volta, aí cancela a passagem. Eu falei, agora? Eu estava só comprando outra. 5 minutos para não sair. Imagina aí como é que não é uma passagem de janeiro do Rio de Janeiro para cá, para Bahia. Você não é barato, mas isso é caro. Eu sou professor, não sou juiz, promotor, empresário, não. Se for mais mulher. Se for mais mulher aqui, ele frete jardim. Tá vendo? Agora tem professor. Você vê, foi tão traumatizante a situação que não está guardada na minha memória, né? Se fosse um casinho qualquer, não é igual quando a gente perde 10 reais, né? Eu não lembro de nenhuma vez que eu perdi 10 reais. Mas essa passagem eu lembro, porque doeu no bolso, né? Tem tanta violência. Eu já trabalhei em aeroporto. Você vê uma pessoa nervosa, você já pode saber que é uma coisa desse tipo aí. Mas tem uma vez que eu precisei também, de novo, por Rio de Janeiro. Aí eu ia na Gol para Salvador, depois de Salvador para lá. Aí cancelaram o voo para Salvador, porque eu não consegui chegar lá. Falei, você não sai. Aí você não me endoidou, eu fiquei na minha esperando. Aí eu fui na TAM e vi que voo aí para o Rio, eu tenho 4 horas. Falei, tá cheio? Ela disse, não tá cheio, não. Tá... Na verdade, tem nem detalhe ocupado. Aí eu conversei com essa mulher depois da Gol e falei, olha,
Eu não quero ir para Salvador. Estou vendo que a briga aqui é porque tem muita gente que quer ir para Salvador, mas eu não quero. Eu deixei de ir lá no Rio. Você consegue me colocar nesse voo da TAM? Já conversei lá, disse que está fazendo, você falou nenhum. Ah, moça, peraí, espera um pouquinho, deixa eu resolver a vida dos outros aqui. Aí ela, meia hora depois, ela me chamou, falou, não é possível, pega aqui, já conversei, me dê aqui seu documento e você vai aqui na TAM. Foi até melhor, toda a pena direto, nem se compara com esse mundo, né? Aí depois ela mesmo falou, se todo mundo fosse assim com o senhor de resolver na calma, então seria até melhor. Aí eu acho que ela até atendeu melhor. Então, também, quando vocês forem lá para o próximo semestre dentro do trabalho, você vai ver que também quem está do outro lado é complicado, né? A mulher não é a dona da empresa. Não é ela que decide nada. Não é ela que controla o tempo. Mas recai tudo sobre ela. Todos os problemas dos passageiros é como se ela fosse a responsável e como se ela tivesse o poder de resolver, né? E às vezes nem fala o real problema. Muitas vezes o funcionário lá na conta não sabe o que realmente aconteceu. Justamente para não comprometer. Se a pessoa souber, muitas vezes ela até acaba falando. Eu já vi acontecer muito aqui em Conquista. Por exemplo, a Sareta não dá acesso em Conquista, por causa da dívida que ela tinha. Teve um dia que teve um problema que o comandante não conseguiu pousar. Então, quando ele tenta 2 vezes, ele tem que voltar para Salvador, porque senão o combustível acaba. Ele ficou tentando, ele não conseguia pousar e o combustível não estava para voltar para Salvador. Então, ele pousava ou ele pousava. Aí, só sei que pousou, conseguiu pousar depois de um tanto tempão e o cara do posto não liberava o combustível. E o povo tudo no aeroporto, brigando e gritando e quase ninguém sabia o real motivo. E aí ficaram, só sei que o piloto deu um cheque de calção para poder liberar, o piloto, viu? Para poder liberar o combustível. E o povo lá mesmo, que estava atendendo, não sabia que era isso. Falava que era uma pane, estava tentando resolver. Mas é isso mesmo. Vida de consumidor e vida de empregado, os hipossuficientes, né? Sofrem. Está em recuperação judicial, eu acho, a passarela. Tá. Então, esse direito de arrependimento só é possível se for no contrato regido pelo Código Civil com cláusula expressa. No direito do consumidor, a própria lei já dá esse direito ao consumidor de se arrepender, de desistir da compra, desde que tenha sido nesta modalidade, onde a coisa está em local diverso de onde se deu o contrato. Normalmente, compra de internet com telefone realmente são os grandes exemplos. A partir de agora, nós temos aqueles fatos que são posteriores à formação do contrato. O contrato vai nascer todo bonitinho, como dizem lá os cariocas, né? Vai nascer todo lindinho, não tem defeito, não tem nenhuma causa que vá anular. Mas por que ele se rescinde antes da hora? E não porque há o cumprimento normal. Porque podem acontecer duas coisas. Podem acontecer duas coisas. Ou resolução ou resilição. Aqui não há uma uniformidade entre os doutrinadores, não. Na verdade, é mais confuso do que qualquer outra coisa. O que a gente chama de resilição para um é resolução, o que a gente chama de resolução para outro é rescisão, o que a gente chama de rescisão é resilição, então fica nessa confusão. Para a gente aqui no nosso curso, como é que vai ser? Da seguinte forma, nós vamos ter o grande gênero. Esse gênero será a rescisão. Então, quando se fala em rescisão, nós vamos entender a extinção do contrato por um fato posterior à sua formação. Essa rescisão, que é o gênero, comporta duas espécies. Quais são essas duas espécies? A resolução e a resilição. E qual é a diferença entre uma e outra? Quando se fala em resolução, automaticamente associem a ideia de descumprimento. Falou em resolução, é porque o contrato será extinto em razão do descumprimento de uma das partes. O motivo da extinção do contrato, quando
quando nós estamos diante da resolução, é o inadimplemento de uma das partes. O descumprimento de uma das partes. Como alguns educadores preferem chamar, incumprimento. Tá? O senhor já foi um missionário que conferir se existe? Não, mas nos livros de doutrina. E a resilição? A resilição automaticamente tragam à mente de vocês a ideia de vontade. Ninguém vai descumprir nada, ninguém vai sacanear o outro, ninguém vai fazer maracutaia no contrato, nada disso. O contrato não tem nenhuma causa de nulidade absoluta nem relativa. Nada. O contrato, sob o ponto de vista jurídico, ele é perfeito. Mas por que ele vai extinguir antes da hora? Porque ou uma parte quer, ou porque ambas querem. Então a resilição pode ser unilateral ou bilateral. A resilição bilateral, o nosso Código Civil chama de distrato. Resilição bilateral, então vai ser o acordo de vontades que põe termo a um contrato. Vamos à primeira hipótese, então. Resolução é a primeira espécie de rescisão. Se vocês encontrarem de outra forma em outro livro, não está errado não, viu, gente? Porque não tem muito uma regrinha para isso não. Então tá? A cláusula de arrependimento, ela vai ser já disso aí, então? Não. A cláusula de arrependimento, ela nasce que hora? Qual o momento que nasce a cláusula de arrependimento? Na hora que você forma o contrato. Não, então será uma causa contemporânea. contemporânea. Utilizar dela, aí vai extinguir o contrato. Vai, tudo aqui vai resultar na extinção do contrato. Mas o motivo da extinção do contrato nasceu depois? Não, nasceu juntamente com o contrato. Então, resolução é a extinção do contrato em razão do descumprimento de uma das partes. Só que a parte pode descumprir de forma voluntária ou esta parte pode descumprir a sua obrigação de forma involuntária. A doutrina costuma dizer o seguinte: no inadimplemento, na execução voluntária, a parte simplesmente deixa de cumprir. Ela pode cumprir, mas não quer. Na inexecução involuntária, inverte-se. A parte quer cumprir, mas não pode. Então, na execução voluntária, a parte deliberadamente, simplesmente, deixou de cumprir. Tem gente que é assim, né? Meu primo mesmo fez isso. Ele disse que não sou um carro, estava faltando uns 5 aí, e falou, vou deixar de cumprir, vou deixar de pagar, que a empresa me ligar, vai tentar fazer a conta e tal, eu vou negociar e ficar melhor do que pagar assim. Fez isso, deu certo. Não sei se vale a pena, né? Com certeza está na lista negra das financeiras todas. Né? Além disso, nós temos algo que a gente já falou, a teoria do adimplemento substancial. Lembrem-se de algo que nós falamos lá na função social do contrato. Não é porque uma parte deixou de cumprir que sempre vai se resolver esse contrato. A depender de quanto já se cumpriu, o magistrado pode muito bem entender que nesse caso é melhor manter o contrato e exigir essas obrigações faltantes do que extinguir o contrato. Então, nós temos limites a isso. Não quer dizer que toda vez que alguém deixar de cumprir, o outro poderá rescindir o contrato, não. Mas na inexecução voluntária, o que acontece é exatamente isso. Uma das partes deixa de cumprir, o que a outra faz então? Pede a resolução do contrato. Além da teoria do adimplemento substancial, nós temos um outro limite ao exercício desse direito. É a chamada cláusula solve et repete. O que significa? Literalmente significa pague
depois reclama. O que é que eu poderia fazer? Uma empresa, só um exemplo, empresa de prestação de serviço de luz. Qual é? Se você não pagar, o que é que a Coelba faz? Deixa de cumprir a obrigação dela. Ela opõe uma exceção. E nós já estudamos a exceção do contrato não cumprido. Exatamente. O telefone não pagou, já era. Então, nesse caso, o que acontece? Se uma parte não cumpre, o que a outra pode fazer? Também não cumprir a dela, e a depender do grau, até extinguir este contrato. Mas, se houver neste contrato a chamada cláusula solve et repete, mesmo que a outra parte deixe de cumprir, você não pode deixar de cumprir a sua. Tem que continuar cumprindo e ir lá reclamar que ele contrateu. Muitas vezes acontece isso na área da administração pública. Perante a administração pública, tem limite, lógico, mas temporal. Dependendo da situação, 90 dias. Mas, por exemplo, você tem uma licitação para uma obra, um serviço, perante a administração pública. Se você cumpre, mas ele não te pagou, você pode simplesmente cortar o serviço? Não. Tem que continuar cumprindo a sua obrigação e exigir que a outra cumpra. É como se fosse uma cláusula solve et repete, prevista lá no contrato administrativo, como uma das cláusulas exorbitantes de quanto o terceiro faz, em particular, realiza o contrato com a administração pública. Essa cláusula solve et repete, para quem é cumpridor, é boa ou ruim? Para quem está cumprindo, é boa ou ruim? Péssima, né? Já pensou, você cumpre, o outro deixa de cumprir, você não pode parar a sua. Tem que continuar cumprindo e cobrar dele sem deixar de cumprir a sua. Então é horrível. Ou é bom? Já pensou? A Coelba aí mesmo. O cara tem um ano atrasado, mas não pode cortar a luz do cara. Continua fornecendo a luz e entra na justiça para cobrar. Já pensou o prejuízo que não é? No caso da Coelba, tudo bem que eu investo. É a parte rica que está... Nesse caso do fornecimento ao público, que é a regulação, a licitação, dentro das licitações. O cliente, por exemplo, ele ganhou uma licitação para ração para uma matinha lá. Sim. O cara não pagou. Ele iria suspender, os advogados não pagou. É esse o caso. Apesar de não ter decorrido de um contrato entre particulares, mas a título de efeito é a mesma coisa. A parte pode reclamar o pagamento da ração? Pode. Deve, na verdade, né? Mas enquanto cobra aquela ação que não foi paga, ele pode também suspender a dele? Não. Tem que continuar prestando o serviço, fornecer a ração mensalmente e cobrando os atrasados. Então a cláusula solve et repete, ela é bem prejudicial para quem é cumpridor. Para quem está descumprindo é bom, porque não está cumprindo a dele, mas está recebendo os benefícios da outra parte. Nesse caso, diante de todo esse prejuízo que pode trazer esta cláusula, a doutrina não tem dúvida. Se for uma relação de consumo, essa cláusula é inválida. Se for um contrato de adesão, esta cláusula também será inválida. Por que ela será inválida? A grande característica do contrato de adesão é uma das partes redige e escolhe todas as cláusulas, cabendo a outra apenas dizer sim ou não, inclusive em relação a essa cláusula. Então todo mundo que tivesse esse poder de decidir as cláusulas, iria meter logo essa cláusula solve et repete. O outro aceitaria com todo esse prejuízo. Então somente quando as partes forem absolutamente iguais e elas discutirem cláusula por cláusula, ponto por ponto, aí elas podem inserir essa cláusula. Mas sendo um contrato onde uma das partes é hipossuficiente ou sendo um contrato de adesão, caso esta cláusula apareça, ela será considerada nula. Então, cláusula solve et repete significa isso: paga e depois reclama. Contrato de adesão. O contrato de adesão pode ter tanto uma relação de consumo, que é mais natural, onde ele vai aparecer,
Mas mesmo no contrato entre partes iguais, pode-se ter também o contrato de adesão. O artigo 477 traz mais uma possibilidade. Qual é a possibilidade do artigo 477? Vamos ver. Cadê os códigos aí, gente? Não trouxeram, né? Tá aqui, né? Para esse contrato de compra e venda, se vocês for ficar ruim demais para fazer o código, imprime só os artigos que tratam do contrato de compra e venda, que são 50 só, 5, 6, 7 por cada página. Então, 8 páginas no máximo que vocês vão gastar. Será que se escreve na frente? Mas não vai poder consultar o resto. Não se escreve, não está direito aqui. Mas a ideia é essa mesmo. Então, se o cara não criar, não se familiarizar com o código, depois você clica, né? Mas ele quer fazer para crescer, então princípio da vida. Uma prova de OAB mesmo, se o cara perder tempo demais procurando, acabou. Caiu lá uma questão, narrando. Ou acho que o professor vez falou disso, mas acho que tem código civil, mas não tem ideia de onde vai procurar. Sabe nem achar código civil. Sabe nem achar mesmo. O cara vai lá no índice, mas sabe nem onde, não sabe nem onde está o índice do Vadimec. Será que esse Vadimec tem índice? Aí sai informação. Bonita, né? Vai em código de processo civil e fecha o O que diz o 477? Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazer. Aí a doutrina também chama de inadimplemento antecipado. Teve uma prova 2014 do TRF, eu não sei que TRF foi não, mas foi para juiz federal a prova, e a prova objetiva, a pergunta veio: discorra sobre o inadimplemento antecipado. O que é inadimplemento antecipado? Essa hipótese do artigo 477. Inadimplemento antecipado ou exceção de inseguridade. Então veio que um artigozinho de nada, solto aí, perdido, foi objeto de uma pergunta de segunda fase para a magistratura federal. O que é que esse artigo 477 está com quem estivesse com o código, eu poderia escrever do lado, né? Inadimplemento antecipado. Escreve aí, Zé. Escreve aí, Zé. Escreve aí, você. Não, escreve aí. Pois é, mas escreve aí, Zé. Qual é a hipótese do 477, portanto? Tem escrito no seu, cara? Inadimplemento antecipado. O que foi que esse 477 narrou? Vamos imaginar o seguinte: as partes fizeram um contrato hoje, dia 13, né? 13 de novembro. O que foi que elas estipularam? Este vai cumprir a sua obrigação em favor desse no dia 22 de novembro, e esse vai cumprir a obrigação dele no dia 30 de novembro. Certo? Está dando aqui para receber? No dia 18 de novembro, este daqui fica sabendo que esse cara aqui tomou um baque financeiro. Quebrou total, mais nada. Será que ele tem um justo receio de que, cumprindo a sua
sua obrigação no dia 22, é muito provável que este não cumpra a dele no dia 30? Tem. Qual é o problema? Que eles assinaram um contrato dizendo que ele vai ter que cumprir no dia 22, em primeiro lugar. E aí, o cara mesmo sabendo que talvez esse não cumpra, vai ter que ir lá e cumprir a dele? Pelo artigo 477, não. Porque se realmente se tornar duvidosa a obrigação a ser prestada por esse, o que é que esse pode fazer? Deu aí 477 duas opções. A primeira é o quê? Inverter a ordem das obrigações. Esse cumpre primeiro e depois a dele. Ou mantém-se esta ordem e esse exige desse uma garantia. Cheque, calção, aí como foi no caso aí que a colega faz qualquer coisa, mas tem uma garantia de que vai cumprir. Por quê? É exatamente o que o código chama, um inadimplemento antecipado. Precisa chegar um dia para saber que esse cara não vai cumprir a dele? Não. O cara quebrado, não tem mais nada. Está aí. Todo mundo sabe que vai chegar dia 30 e não vai. Lógico que o fato que vai impossibilitar esse aqui de cumprir tem que nascer depois de formalizar o contrato. Porque se eu já faço o contrato sabendo disso, eu não posso posteriormente alegar algo que já era conhecido por mim mesmo, né? Exatamente. E venha posteriormente. Por isso que se diz que é uma hipótese posterior à formação. Resilição. Na execução involuntária. A execução involuntária, como eu disse a vocês, o cara até quer cumprir, tem desejo de cumprir, mas não pode, não consegue. Quando é que isso acontece? Normalmente, caso fortuito, força maior, culpa de terceiro, que são as excludentes normais da obrigação de qualquer pessoa. Mas o Código Civil traz uma que de 50 perguntas de concurso sobre extinção do contrato, 48 vão tratar dessa hipótese. É a teoria da onerosidade excessiva. Nós até já comentamos sobre ela quando a gente tratou sobre os princípios. Funciona assim. Nós temos a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão ela é mais difundida na França. O que é que a teoria da imprevisão diz? Quando nós temos um contrato de execução continuada, é aquele que vai perdurar no tempo, em que as obrigações vão sendo sempre renovadas de tempos em tempos, como é o contrato de trabalho, por exemplo. O contrato de trabalho é aquele que todo mês as obrigações são renovadas. Todo mês nasce a obrigação do empregador de pagar o salário. Todo mês nasce a obrigação do empregado de prestar o serviço. Lá, para a teoria da imprevisão, nesse tipo de contrato, é possível que o contrato nasça sob certas circunstâncias e lá adiante essas circunstâncias se alterem e impeça que uma das partes cumpra a sua obrigação. Um fato imprevisível. Ninguém estava imaginando que aquilo poderia ocorrer e impediria que uma das partes cumprisse a obrigação. Pela teoria da imprevisão, ela acabaria sendo um contraponto ao pacta sunt servanda. Porque o pacta sunt servanda vai dizer, botou seu nomezinho aí, cumpra esse negócio, independentemente de qualquer coisa. Mas a teoria da imprevisão vai dizer, peraí, se houver uma modificação, exatamente, bem assim não, porque se acontecer algo imprevisto pelas partes, que impeça que uma delas cumpra, dá para a gente ou realizar esse contrato, ou resolver aqui e cada um vai embora para o seu campo. Isso não precisa estar escrito. Essa teoria não precisa não. Essa é uma teoria, a da imprevisão. Na Itália, não somente na Itália, mas onde nasceu propriamente, nós temos a teoria da onerosidade excessiva. Lá vai acabar sendo também um contraponto ao pacta sunt servanda. Mas o motivo é outro. Enquanto aqui, para a teoria da imprevisão, tem que ocorrer um fato imprevisto, para a teoria da onerosidade excessiva, não necessariamente precisa ter esse fato imprevisível, não. Basta que as obrigações que nasceram de forma sinagmática se torne excessivamente onerosa para uma das partes. Isso já seria motivo suficiente
para o devedor pedir ou a resolução do contrato ou a revisão desse contrato. O Brasil recepcionou essas teorias? Sim. Mas qual foi o problema do Brasil? O problema do Brasil foi ter recepcionado essas duas teorias na mesma panela, como se as duas fossem uma coisa só. Não satisfeito, o Brasil ainda foi lá e deu uma temperada e colocou outros elementos. Então vejam, para a teoria da imprevisão, basta o fato imprevisível. Para a teoria da onerosidade excessiva, basta que a obrigação de uma das partes fique complicada demais de ser cumprida. Para o Brasil, juntou essas duas como se fosse uma coisa só e ainda trouxe mais dois requisitos. Vamos ver aí no artigo 478 do Código Civil. Diz assim, ó, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. Vejam aí a adoção da teoria da onerosidade excessiva. Se tivéssemos adotado essa teoria de forma pura, o artigo se encerraria aí. Mas não satisfeito, o Brasil diz que não basta que a obrigação de um se torne excessivamente onerosa, porque diz que, com extrema vantagem para a outra, veio o primeiro critério da gente. Para a teoria da onerosidade excessiva, basta que a obrigação de um se torne excessivamente onerosa. Para a gente é suficiente isso? Não. O outro tem que levar extrema vantagem. Mas não satisfeito, temos mais ainda algumas coisas. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Para a teoria da imprevisão, basta que esse fato seja imprevisto. Para a gente, além disso, tem que ser também extraordinário. Se tudo isso acontecer, um fato extraordinário, imprevisível, em que uma das partes leva extrema vantagem e a outra tem uma sua obrigação excessivamente onerosa, se tudo isso acontecer, o que pode acontecer? Ou o que pode ser solicitado? Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Só lembrando, só ressaltando o artigo, que os efeitos da sentença que decretar a resolução desse contrato retroagirão a data da citação. Então, por mais que a sentença demore um ano, os efeitos dela serão contidos desde a citação. Veja o que é difícil, né? Juntar um fato imprevisível, extraordinário, que torne a obrigação de uma das partes excessivamente onerosa e que, além disso, ainda traga extrema vantagem para outra. É tão difícil que alguns doutrinadores trazem dados de que já são passados, em 2003 para 2014, de 11 anos já da publicação da vigência, foi publicado em 2012, mas passados 11 anos de vigência do Código Civil, quase não se tem notícia de extinção de contrato fundamentada nesse artigo 478. Porque é quase que impossível acontecer isso aí, né? Não é o caso daquelas requisições de passagem de automóveis, não? Não, eles acabam ali atribuindo aquilo a outros fatores, como juros abusivos, juros sobre juros, taxas que não tinham sido comunicadas antes e que já apareceram depois. O argumento não é esse, especificamente. Não é somente isso que autoriza a revisão do contrato. Essa é apenas uma das hipóteses em que se possibilita a revisão desse contrato. Então vejam que é quase que impossível de acontecer. Não está tudo isso aí. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: 10h15 agora, esse pedacinho de nada, eu tiro 10 minutos antes da atividade e falo de reseguição e. Só de reseguição. É melhor 10 minutos no início, mais eficiente, porque 10 minutos agora no final, sem ninguém tá mais em cabeça. Ainda mais.